Oi gente, tudo bem? Tô passando por aqui para dividir com vocês um entendimento que eu tive nos últimos tempos. Já falei por aqui algumas vezes, né? Creio muito que o corpo fala, que o nosso corpo dá sinais, que todos os nossos sintomas são na verdade mensagens, né? Que a gente precisa parar para ouvir, parar para entender. E quem me conhece mais, né, de perto sabe que eu convivo com sintomas vão fazer 3 anos e meio, mais ou menos. E eu vinculo o início desse sintoma com a morte do meu pai, que aconteceu lá em 2019. Eu comecei a sentir uma dificuldade de engolir. Fui em vários médicos mesmo, sabe? Pesquisando, otorrino, várias coisas. E a comida descia e dava uma entalada aqui assim, e depois descia. Fui em gastro, não tinha nenhum sinal de nada normal. E foi passando, e aquele sintoma ficou ali, eu olhando para aquilo, com esse meu olhar sistêmico, fiz uma constelação com ele, com uma amiga, chegamos à conclusão de que eu não estava fácil engolir a morte do meu pai. O luto não é fácil para ninguém. Isso estava se concretizando aqui no meu esôfago. Entramos na pandemia, a situação ficou pior. Com a morte do meu pai, eu dei uma saidinha do meu lugar, né? Comecei a ser meio querendo cuidar da minha mãe, achando que ela precisava mais de cuidados, talvez até do que realmente precisasse. Mas me coloquei meio nessa posição de protegê-la, e ainda junto com a pandemia, então era o medo do vírus, várias coisas prosperaram para que esse sintoma continuasse ali. Então, toda hora que eu ia comer, entramos em home office, né? Trabalhava em casa, então a refeição era sempre muito rápida. Então eu achava sempre, isso deve ser ansiedade, isso deve ser, né, alguma coisa assim. Fui arranjando justificativas, ia no médico, não me dava uma resposta que eu queria, ia no outro também não, fui levando. E no em julho do ano passado, já faz um ano, minha mãe teve uma queda muito séria, um acidente aqui na chácara, quebrou umas costelas, teve que remover o baço, ficou muito mal na UTI, minha mãe quase foi, e eu comecei a perceber que os meus sintomas começaram a se agravar. Depois disso, minha mãe ficou bem, graças a Deus, só que da cirurgia dela, lá da extração do baço, ela formou uma hérnia bem grande que estava incomodando, então fomos retirar. Então, nesse período todo, todos esses 3 anos, eu continuava tentando descobrir o que acontecia. Então, meus episódios começaram a ter durante a noite refluxo. Eu sentia que voltava um líquido na minha garganta e me dava um desconforto 2, 3 vezes por noite. Continuei nos gastros, né? O que é isso? O que é isso? Ninguém conseguia descobrir. Refluxo. Clinicamente você tem refluxo. E começamos a tentar tratar isso, mas a resposta não era suficiente. Em janeiro, minha mãe veio a falecer nessa cirurgia, depois de uma cirurgia de tirar a hérnia, aquela que se formou ali da cirurgia anterior. Foi super complicado. Vocês imaginam, né? Outro luto, então em 3 anos já era o terceiro, porque meu sogro tinha morrido no meio do ano anterior. E os meus sintomas só pioraram. Então eu comecei a ter esses refluxos 2, 3, 4, 5 vezes por noite. Então eu não dormia mais bem. Durante a noite eu passava horas acordada, com medo desse refluxo, com medo de me afogar. Então, uma situação bem complicada. Mas depois da morte da minha mãe, eu acho que me senti obrigada a procurar uma resposta e comecei mais incisivamente em alguns médicos, com indicação de um, com indicação do outro. Cheguei num gastro que fiz um exame lá, que eu estava meio protelando também, não era minha urgência, e descobri que eu tenho uma doença chamada acalásia. É uma doença que afeta a mobilidade aqui no esôfago e a entrada da comida no estômago. Então, meu esôfago não faz aquele movimento organizado para ajudar, por isso que dá essa sensação de engasgo. E a entrada do meu estômago é rígida, ela é apertadinha. Com isso, a comida demora muito para passar. Por isso, esses desconfortos durante a noite. É a noite que a gente deita, então a comida que estava parada aqui começa a fazer esse movimento e é tão desconfortável.
fui em busca de soluções, né? Um médico, outro médico, a gente começa ali a ver aonde que bate a energia, onde que a gente encontra. Encontrei um médico e que definimos o procedimento, que vai ser uma cirurgia por vídeo. Então, tá tudo organizado, agora vai acontecer essa cirurgia amanhã, por isso que hoje eu pensei, tenho que falar com ele sobre isso. Mas o que é interessante em tudo isso é que esse processo ali de 3 anos e meio do começo dos sintomas, o agravamento dos sintomas, até eu encontrar realmente o que é a razão desse desconforto e a solução para esse desconforto, foi um período de muito pensar, de muito refletir sobre o que isso está querendo me dizer, muita terapia também, muita constelação também. O que isso quer me dizer, né? Se todo sintoma tem uma mensagem, qual é a mensagem? E é tão legal agora, chegando, né, nessa fase eu já digo que eu estou numa fase de solução, eu entendo o que isso significou para mim nesse tempo todo, e isso é muito legal. Eu tenho uma grande dificuldade de acessar minha dor, de falar sobre a minha dor. Então eu perdi meu pai, automaticamente comecei a cuidar da minha mãe, então substituí, né, talvez aquele espaço daquela dor em cuidados, em preocupação. E o sintoma começou a me mostrar que eu não estava digerindo o que eu tinha que digerir. Quando aconteceu com a minha mãe, eu ia fazer o mesmo processo. Vamos lá, vamos dar conta das coisas, vamos cuidar das crianças, vamos cuidar da casa, cuidar da chácara, vamos cuidar de 1000 coisas. E meu organismo falou, opa, não, vamos lá, vamos gritar, né? Eu brinco que meu corpo não fala, mas ele grita, porque eu não escuto, então ele tem que gritar. E foi aí que os sintomas agravaram. Então eu percebi, né, analisando, que é muito mais fácil eu contar para alguém sobre a minha calásia, né, que hoje eu tenho nome, mas antes não tinha, do que falar do sentimento, da dor que eu tinha. A calásia foi útil esse tempo todo, né? Ela foi se agravando, mas ela foi ao mesmo tempo foi me mostrando que eu precisava dar espaço para as minhas emoções. E isso não é de agora, olha que interessante, como é tudo, né, memórias. Então, eu tive dificuldade de elaborar o luto do meu pai, tive, da minha mãe, da mesma forma, mas eu já tive lá dos meus irmãos, do meu irmão, né, que eu já era nascida, do Gustavo. Eu apaguei uma etapa da minha infância, não lembro do que aconteceu logo depois que o Gustavo morreu. Então, os meus abortos, eu tive 3 abortos da mesma forma. Vamos lá, vida para o que segue, vamos dar conta disso, aplicando os conceitos da constelação, estava tudo resolvido. Então, o prantear, né? O sentir e se permitir falar, né? Então foi muito interessante esse processo. Eu entendo que eu chego agora na porta da solução, né? Que é a cirurgia que vai acontecer amanhã, que não é a solução, porque essa anatomia do esôfago ela não volta simplesmente, então vai ter que ser um trabalho mais demorado. Mas esse desconforto vai passar por conta da cirurgia. Mas eu não posso deixar de olhar a razão de tudo isso, né? Porque senão vai ser simplesmente um sintoma menos. Como a gente às vezes faz isso, né, na medicina, vamos só calar os sintomas. Aqui eu consigo entender que eu não estou mais calando esse sintoma foi ouvido, entendeu para que veio, né? Eu vou trabalhar agora para que outras emoções não fiquem reprimidas, né? Que eu possa me permitir falar da minha dor de forma mais amena, mais autêntica. É muito bom entender isso agora, né? Precisou de tanto tempo para eu entender, tanto sofrimento, tanta reclamação, tanta consulta médica, mas tudo prospera para que a gente chegue a uma solução. Então, como é importante se olhar, se cuidar, se entender. Óbvio que não foi simples assim. Agora, nessa época da cirurgia, passei por muito medo da cirurgia muito grande, que eu vi que eu comecei a me sabotar do tamanho medo que eu tava. Pra vocês terem uma ideia, um medo de uma cirurgia boba, como foi a da mãe, de repente não acabar sem sucesso. Então, também tive esse medo. Eu tive um exame cardiológico que era para fazer super simples, apareceu uma coisa horrorosa, uma disfunção lá, tive que correr pro cardio para ver que não era nada, era só um erro no próprio exame.
A Unimed não liberou todas as minhas guias, faltou uma única coisa, eu tive que brigar muito por conta disso. Ou seja, todo o universo prosperando para atrasar a minha cirurgia, porque eu estava com muito medo. E talvez eu não tivesse feito a compreensão como um todo, sabe? Acho que ainda faltava alguma coisa para ser refletida, para ser pensada. Então, hoje eu chego aqui na véspera com essa sensação de que a hora certa é hoje, sabe? Não era ontem, não era naquele primeiro dia, não era na minha briga com a Unimed. É para ser amanhã, então, não é hoje, né? Hoje não, amanhã. Então, eu queria dividir isso com você e te estimular também. De repente, se você tem aí algum sintoma que está te perseguindo na vida, algo que você percebe que precisa ser olhado, precisa ser compreendido, não deixe de fazer, sabe? Eu acho que todos nós merecemos esse cuidado e merecemos viver uma vida plena, uma vida com saúde, né, com alegria, com prosperidade e saúde principalmente. Então, olhe para isso também, se cuide um pouquinho por aí. Beijo, depois da cirurgia, depois de recuperada, eu falo mais sobre isso, tá bom? Beijo para vocês.